salvação não é por obras de justiça praticadas por nós. Nós não podemos fazer absolutamente nada para a nossa salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus, em todos os seus momentos. Nós falamos que a salvação começou antes da fundação do mundo, Deus elegendo pessoas, Deus guiando toda a história até culminar em Cristo, na cruz, onde nós temos redenção, onde nós temos salvação. Não havia nada em mim. Nós precisamos entender isso, que não havia nada em mim, nenhuma disposição, nenhuma vontade, pelo contrário, a minha vontade, a minha disposição com relação a Deus, era de odiá-lo, de querer distância, de querer que essa ideia de Deus suma, esse tal de Deus e Bíblia, quero que isso tudo suma. Mas Deus, olhando para esses inimigos, os escolheu. Deus nos escolheu, apesar de nós. Qual deve ser a nossa disposição diante de uma verdade tão sublime? Eu não tinha nada para oferecer, nenhuma obra, nenhum ato, nenhuma disposição, nenhum pensamento, nada. E o Senhor mesmo assim me escolheu e me salvou. O trecho de Efésios, quando nós olhamos não por obras, o texto de Efésios 2, 8 e 9 vem imediatamente à nossa mente. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é isto no trecho aqui? O que é isto? Tudo que ele acabou de falar. A salvação mediante a fé não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é um presente da sua benignidade e do seu amor. E aí segue o trecho, o versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Veja Filipenses 3, vai falar acerca daquelas pessoas que confiam nos seus atos para a salvação, que confiam na sua própria justiça, como ele usa o termo aqui, confiam na sua própria carne, confiam no seu próprio braço. Olha só, Filipenses 3, 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O que acontecia ali? Pessoas se gloriando porque eram judias, porque eram judeus, porque eram circuncidados. É Cristo mais a circuncisão. Então tem aí um ato de justiça, tem uma obra de justiça. Segue a leitura: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha gabarito? Paulo tinha obras de justiça para apresentar? Ou se tinha. Paulo era um exímio seguidor da lei, cumpridor da lei. Ele diz: eu sim posso me gloriar nisso. Eu tenho aqui obras de justiça. Mas olha só como ele trata essas obras de justiça. Versículo 7: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo diz, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu era, isso ele diz, eu considero como refúgio, como lixo, como algo repugnante para fins da minha salvação. Eu abandonei tudo isso. Por quê? Porque não é pela minha justiça, é pela justiça que procede de Deus, mediante a fé.